Tudo bem, pessoal. A gente vai agora falar aqui um pouco sobre o pêndulo simples, tá? Primeiro, para a gente estudar o pêndulo simples, a gente vai ter que fazer algumas considerações, tá? Algumas simplificações para que o nosso problema ali não fique excessivamente complicado, tá? Matematicamente falando, ok? Então a gente vai fazer algumas coisas, tá? Primeira coisa. O que é que a gente tem aqui? A gente tem um objeto, tá? Um objeto de massa m, tá? Aqui uma direção esfera, mas é só para ilustração. Um objeto preso a um fio, e esse fio ele vai oscilar aqui em torno de um ponto de equilíbrio, tá? Quando eu soltar aqui, ele vai começar a oscilar em torno desse ponto de equilíbrio. Então, pessoal, a gente tem que fazer algumas considerações. E quais são essas considerações? Primeiro, a gente vai desprezar a resistência do ar, tá? Segundo, a gente vai considerar que esse fio é inextensível, tá? É um fio ideal. Esse fio a gente despreza a sua massa. Ele não é um fio que ele vai se esticar, certo? É um fio ideal, tá bom? E a gente vai desprezar também as dimensões desse objeto de massa m, ok? E aí é o seguinte. Então eu vou elevar aqui até um ângulo θ em relação a esse eixo aqui vertical, tá? E aí a gente vai ter as forças que estão atuando aqui no sistema. A gente tem a força de tração ou tensão, tá? A gente tem a força peso, ok? E aqui a gente tem as componentes do peso, Px e Py, porque você pode decompor esse vetor em duas componentes, o P e o Px, tá? Ok? E aí, pessoal, a gente vai chamar de x esse deslocamento aqui, tá? Que o esse deslocamento que é varrido pelo objeto de massa m, ok? Muito bem. Aqui, se você decompor esses vetores, o que é que você vai ter? Você vai ter que Px, né? O Px, o seno de θ é o cateto oposto, que é esse tamanho aqui, que é justamente Px, dividido pela hipotenusa, que é o módulo de P. Então, Px é igual a P vezes o seno de θ, né? P igual a vezes seno de θ. Por consequência, o Py é igual a P vezes o cosseno de θ. Lembrando que P é a massa vezes a gravidade, né? Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo assim, né? O Px é igual a mg seno θ e Py é igual a mg cosseno θ, né? Ok? Muito bem, pessoal. Pronto. Agora, quando a gente observa aqui o nosso movimento, a primeira pergunta é: qual é a força responsável pela oscilação desse objeto? Tá? Ora, pessoal, o PY ele não vai contribuir para esse movimento aqui nessa direção tangencial aqui, na direção X. Tá? Então, a força responsável por esse movimento de oscilação da esquerda para a direita, é justamente a componente Px do peso. Então, o Px ele vai ser a nossa força resultante. Tá? Então, o Px ele vai ser em módulo, tá? Em módulo, vou colocar aqui, em módulo igual a nossa força resultante. Tá bom? E aí, pessoal, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a massa vezes a aceleração, a força resultante, é igual a menos mg seno de θ, ou seja, igual a px. Pessoal, esse menos aqui é porque ele está no sentido aqui contrário do que eu estou definindo como eixo positivo, que é para a direita, tá? E outra coisa, quando esse objeto estiver bem aqui, o px ele vai estar para onde agora? Vai botar no sentido contrário. Quando o bloco, esse objeto estiver se movendo aqui, ó, aqui para diante, ó, o px aponta para onde? Para cá. Agora, né? Tá? Então, eu estou colocando esse sinal de negativo aqui para, de certa forma, igualá-lo, tá? Pronto. Então, é o seguinte. A primeira coisa que a gente pode observar aqui, que a força resultante, tá? A força resultante é igual a, em módulo, tá? Em módulo, menos mg seno θ. Pessoal, o que a gente pode aqui observar é que
esse objeto aqui, esse movimento aqui, não é tecnicamente um movimento harmônico simples, tá? Por quê? Porque para ser um movimento harmônico simples, a gente tem que lembrar a força restauradora, ou seja, a força resultante, ela tem que ser proporcional ao deslocamento. E nesse caso aqui, não é. A força aqui ela é proporcional ao seno do ângulo, tá? Então, o pêndulo simples, tecnicamente, não é um movimento harmônico simples. Só que a gente vai fazer algumas considerações a mais para facilitar e a gente vai poder estudar isso como movimento harmônico simples, tá bom? Muito bem, então a aceleração é igual a menos g vezes o seno do ângulo θ. Agora, vamos aqui fazer o seguinte. Vamos pegar, mesmo que aqui tecnicamente não seja um MHS, mas vamos pegar a aceleração do MHS, tá? Por quê? É o seguinte. Lá, a gente sabe que a aceleração é menos ômega ao quadrado vezes quem? O x, né? Certo? E aí, pessoal, é o seguinte. O que é que a gente vai fazer? É possível mostrar, tá? Isso com um cálculo mais avançado, então vocês vão ter que acreditar, tá? Que para θ muito menor do que 1, o quê? 1 radiano, tá, pessoal? 1 radiano ali em torno de 53 graus, se não me falha a memória, tá? Então, para um θ muito menor do que 1 radiano, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que o seno de θ ele é aproximadamente igual a θ. Aqui, pessoal, em graus, é ali um ângulo menor do que 10 graus, tá? Para ângulos menores que 10 graus, você consegue mostrar que o seno de θ ele é aproximadamente igual a θ. Tá? Então, eu vou poder escrever o seguinte, olha, A é igual a menos G vezes o θ, por aproximação, tá? Isso aqui, pessoal, a gente obtém lá a partir do cálculo diferencial integral, tá, pessoal? Usando ali séries de Taylor, pronomes de Taylor. E aqui não é o... Tá? Então, acreditem em sim. Ok? Então, o que foi que eu obtive aqui? Olha, a aceleração é aproximadamente igual a menos G vezes θ. Então, veja, se eu multiplicar aqui pela massa, agora eu vou ter algo parecido com o movimento harmônico simples. Por quê? Vamos lá. Quem é a aceleração agora? A aceleração é menos ômega ao quadrado vezes x. Isso aqui é igual a menos g vezes o θ. Ora, vamos lá. Pessoal, quem é esse x aqui? O x é o arco desse ângulo varrido aqui, né? Ó. E lá da trigonometria, a gente consegue relacionar esse arco x com o ângulo aqui. Então, a gente sabe que lá da trigonometria, o x é igual a θ vezes o raio, θ vezes L. Então, θ é igual a x sobre L. Então, veja. Então, veja. A força resultante aqui ficaria igual ao quê? Ficaria menos mg vezes θ, né? Aproximadamente, né? Que é igual ao quê? Menos mg vezes o θ. Quem é θ? É x sobre L. X sobre L. Então, veja, agora a força resultante ela é proporcional ao deslocamento. Então, por isso que agora eu posso usar aqui e igualar aqui a aceleração com esse caso aqui, tá? Porque essa aceleração do MHS a gente obteve agora aqui, com essa aproximação que a gente fez, a gente encontrou uma força resultante proporcional ao deslocamento, tá? Então, veja, então vai ficar ômega ao quadrado vezes x é igual a g vezes o θ. Mas quem é θ? θ é x sobre L. Θ é x sobre L. Então, eu posso cortar, né, esse x com esse x. O que é que eu encontro? Eu encontro que ômega ao quadrado é igual a g sobre L. Ou ômega é igual a raiz de g sobre L, né? Veja, lá no sistema massa-mola, a gente encontramos que ômega ao quadrado era igual a K sobre M, né? Ou seja, ômega era a raiz de K sobre M, né? Aqui a gente encontrou que ômega é igual a raiz de G sobre L para o pêndulo simples, tá? Então vamos determinar agora o período de oscilação, tá? Ora, o período é o seguinte, a gente sabe que ômega é igual a 2π sobre t. Então, pega essa fórmula aqui e substitui aqui em cima. Então vai ficar 2π sobre t é igual a raiz de
G sobre L. Multiplica cruzado, isola o T. Então, o que é que a gente tem? A gente tem que T é igual a 2π raiz de L sobre G. Pessoal, essa aqui ela é a equação mais importante para o pêndulo simples, tá? É a equação do período. Veja, no caso do sistema massa-mola, lá era 2π raiz de m sobre k, né? Ou seja, o período ele dependia lá da massa e da constante elástica. Nesse caso aqui, pessoal, do pêndulo simples, o período ele não depende da massa do objeto. Ele depende exclusivamente do comprimento do fio e da gravidade local, tá? Então, esse é um dos belíssimos resultados da física, né? Que em um pêndulo simples, o período ele depende apenas do comprimento do fio e da gravidade local. Okay? Se eu quisesse a frequência, pessoal, a frequência seria o quê? Seria o inverso do período, né? Então, a frequência é o inverso do período, então, substitui e você encontra que a frequência é igual a 1 sobre 2π raiz de G sobre E. Tá? Então, essa aqui é a frequência para o pêndulo simples. Ok? Bom, então a gente fica por aqui e depois a gente faz alguns exercícios para treinar, né? Ver como é que isso pode ser aplicado.